Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Wildes, Stephanie. Boa noite, Jaque, Claudinha, Kelly. Tem o pessoal de sempre. Paula, boa noite. Andréia. Mari já tá aí também. Vamos lá hoje, Karina, boa noite, quanto tempo? Hoje a gente vai ter uma live muito importante, que eu acho que é um tema que a cada 10 perguntas, 8 são sobre precificação, então é um tema realmente... Vocês estão ouvindo algum eco ou é só impressão minha? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, espero que estejam ouvindo bem. Qualquer coisa me avisem. Então, pessoal, precificação é um tema muito sensível para house cleaners, né? Mesmo as mais experientes têm dúvida se realmente estão precificando corretamente, tá? Então, tá, o som tá bom ou... Qualquer coisa vocês me avisem, ok? Fala assim, Thelma, o som tá ruim. Aí eu vou dar um jeitinho aqui. Então vamos falar aí sobre a precificação. Eu gostaria de perguntar aqui para vocês, quem é que tem certeza, tá? Certeza sobre preço. Se você dá realmente o preço consciente que aquela casa vale aquele preço. Eu quero saber de vocês. Jaque, Karina que já tá nesse ramo há bastante tempo, me fala aí, Karina, você tem certeza do preço das suas casas? Me respondam. Vocês têm certeza, principalmente essas que já estão há mais tempo, vocês têm certeza quando vocês dão um preço que vocês ali estão pagando todas as contas da empresa e ainda tendo lucro? Quero saber de vocês. Nunca sei. A Viviane já se entregou logo. Não tenho, Mari. Jaqueline também não. Karina já teve. Acho que é por causa das novas, né? Pessoas que estão entrando acabam baixando o preço. É isso, Karina? Hoje tô sem noção. Bom, o que eu quero falar aqui é que preço é uma coisa que pode ser muito, como se diz, quando não é realmente fácil de precificar, porque você pode colocar coisas ali que não são palpáveis. Eu esqueci a palavra agora, fugiu, mas são coisas que não são palpáveis. Então, no preço, né, o preço intrínseco pode ter, né, pode ter aqueles custos básicos, mas o extrínseco, que é como você vê aquela mercadoria ou serviço, pode ter um valor agregado muito grande. Então, a gente, na precificação do house cleaning, não é diferente. Por que ninguém chega numa fórmula fechada de preço de casa? Por que ninguém chega? Porque não é simplesmente matemático. Tá? Existe uma gama de fatores que vão influenciar no preço de qualquer serviço, tá? De qualquer serviço, não é só do house cleaning. Então a gente precisa ter isso em mente. Por que algumas empresas cobram 30 e outras cobram 50 pela mesma hora de limpeza? Tudo isso vai ser incluso aí nesse valor extrínseco do serviço, ok? Então eu não vou falar palavras difíceis, mas eu quero que vocês entendam que o preço no house cleaning, no serviço em geral, não é só matemático, ok? Eu sempre, quando eu vou falar de preço, eu sempre falo aqui, dou um exemplo, né? E nessa parte de precificação, eu sempre falo do Steve Jobs, exatamente, porque ele lançou, né, a Apple, principalmente o iPhone, e ele conseguiu agregar um valor enorme nesse produto. Né? O iPhone, ele realmente mudou o mercado. Ele não queria ser mais um produto barato, mais um celular barato no mercado. Ele queria ser o celular, aquele produto que a pessoa realmente tem um status ali por ter e, além disso, indica e dá de presente com a maior confiança do mundo. Então, o iPhone,
em si, o produto, né, ele tem um preço de custo. Vamos dizer aí que o preço dele seja $100 para fabricar cada iPhone, mas o restante do valor todo é um valor agregado que a Apple conseguiu adicionar no valor daquele produto. Então é a mesma coisa do serviço, tá? A gente consegue fornecer o mesmo serviço, que é a limpeza, porém a gente consegue agregar muito mais valor. Quanto mais valor você conseguir agregar na limpeza, mais você pode cobrar, tá? Então, lembrando que a gente tem valores fixos, né? Os custos fixos mais os custos variáveis mais a margem de lucro é igual o preço do nosso serviço. O que são os custos fixos? Custo fixo é aquilo que não muda ou muda muito pouco, que você sempre vai ter que pagar, que são as taxas, né? São os produtos, são né, a gasolina, que aí você tira uma média ali, lógico que tem mês que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas geralmente você tira uma média. Esses são os custos fixos. Caso você tenha escritório, tem aquele custo ali fixo também, tá? Custos variáveis, vai ser treinamento, vai ser alguma contratação, vai ser esses custos que não são todos os meses, mas você sempre tem que contabilizar ali como parte realmente da sua empresa, tá? E a margem de lucro, que eu sempre pergunto aqui, quem sabe aí qual é a margem de lucro mais ou menos de um small business, de um negócio pequeno? Deixa eu ver se estão prestando atenção. Eu sempre falo isso nas lives. Qual é a margem de lucro de um small business? De um pequeno negócio? Qual é? Quero ver se estão prestando bastante atenção nas lives. Deixa eu ver se alguém responde. Eu sei que tem um delayzinho, né? Quando eu falo, a pessoa demora. Exatamente. 30% a 40%. Acertaram as duas. A gente considera 30% pelo menos o mínimo ali de um small business e 40% é o ideal, é aquele alívio ali no negócio. Então, entre 30% e 40% é a margem de lucro de um small business, de um negócio pequeno. Thelma, o que é a margem de lucro? É o lucro, tá? É o lucro. É a porcentagem do lucro da sua empresa. Então, o resto todo é funcionário, é gasolina, é taxa, é produto, são os custos da empresa para a empresa funcionar. E o restante, tá? Depois que você pagou todo mundo, tem a margem de lucro do negócio, que é isso daí que vai fazer você se tornar realmente o dono de negócio de um empreendimento, porque sem o lucro não existe negócio, tá? Então tem muita gente aí que eu sempre falo aqui que tem um schedule, mas não tem lucro, então não é um negócio e não é um criado, um negócio recém-criado. Tem gente com bastante tempo que não tem lucro, porque não para fazer essas contas, não para reajustar a empresa e fica trabalhando nesse ciclo louco aí de trabalho sem ter o retorno, sem ter a margem de lucro, sem nem saber a margem de lucro. Então é importante a gente às vezes parar, né? Como teve uma pessoa no Instagram essa semana que falou assim: Thelma, eu trabalho com limpeza há muito tempo e eu não tenho lucro. Então, só em ela reconhecer isso já é um grande passo, porque tem muita gente que vai trabalhando ano após ano e não sabe nem qual é a porcentagem de lucro. Ela simplesmente se paga, né? Se paga como uma funcionária bem paga e o negócio não tem lucro. Então, a gente precisa ter noções de números, tá? Eu não sei aí quem é boa em número, eu não sou boa em número, tudo eu tenho que usar a calculadora, então usem a calculadora, façam essas contas porque vale a pena. O número não mente, tá? O número ele não engana. Então, se você bater número com número ali, você vai ver exatamente qual a sua margem de lucro, se você tá tendo lucro, se você tá tendo prejuízo, onde você pode melhorar, porque o número é número, tá? Não tem essa de meio número. Ou você acerta lá a margem de lucro, ou você vai estar perdendo dinheiro, ok? Então, a gente precisa ajustar esses números da nossa empresa. Custo fixo, coloque tudo numa planilha. Custo fixo,
Custo variável, manutenção de carro, pode ser um treinamento que você quer fazer ou um curso que você quer comprar, você coloca ali no custo variável. Isso tudo vai entrar no seu negócio. A partir daí, você começa a calcular se realmente está fazendo sentido o seu negócio, se você precisa aumentar o preço, se você pode manter aquele preço como está, tá? Por mais um tempo, mas é preciso você ter esse controle, ok? E eu gosto sempre de dar exemplos para que vocês entendam mais fácil. Por exemplo, o preço no house cleaning, ele vai ter aquele preço ali, ou por hora, depois a gente vai falar sobre isso, né? Por hora, que é basicamente, vamos dizer, entre 30 e 40 dólares por hora. Tem gente que cobra um pouquinho menos, tem gente que cobra um pouquinho mais. Por que que há essa variação, tá? O valor da hora, ele é alcançado através de algumas contas, tá? Tem muita gente que põe 30 dólares a hora, mas não sabe nem por que tá botando 30 dólares a hora. O que é 30 dólares? Subdividindo esse valor, o que você vai encontrar? Até anotei aqui para não esquecer de nada. Vamos dar um exemplo aqui que 15 dólares, tá? Seja a hora do seu funcionário. Se você trabalha na sua empresa, você também tem que ganhar igual o seu funcionário, tá? Igualzinho o seu funcionário, e depois, no lucro, você como dona, né, como sócia da empresa ou dona, você retira a sua parte, tá? Mas se você está trabalhando como funcionária, você paga como funcionária. Então, considerando aí 15 dólares a hora, que é uma média aí boa para house cleaner, 15 dólares a hora. O que você vai adicionar? Você vai adicionar aproximadamente 18% de taxa, que é o payroll, tá? Você nessa hora vai acrescentar 18%, depois você vai acrescentar 6% de supplies. O que são supplies? Produto, equipamento, né? Reposição, tudo com relação à limpeza em si. Então, 6% no valor, né, da hora do funcionário. Depois você vai adicionar de 20 a 50%. Se você pegar a calculadora e fazer tudo como eu estou dizendo, você vai ver que vai bater o valor, tá? Se você pegar de 20 a 50% e adicionar essa hora, tá? Peguem a calculadora. 15, colocou aí, 15. Vai somar, né? Vai colocar mais 18%, tá? Do payroll. Mais 6% dos produtos, né, das supplies da limpeza. Somou aí mais 6%. Agora você vai somar entre 20% e 50%. Por que entre 20% ou 50%? Porque se você tem escritório, é claro que seus gastos vão ser muito maiores. Se você tem seguro, se você tem empresa aberta, tudo isso vai fazer diferença na porcentagem que você deve acrescentar. Então ela geralmente varia entre 20% e 50%. Eu vou colocar uma média aí de 40%, tá? Que é seus custos, vamos dizer, extras. Então 40%. Então você coloca ali mais 40%. E aí agora você vai colocar os 30% de lucro, tá? Da sua empresa, mais 30%. Se você fizer isso na calculadora, vai dar certinho entre 30 e 40 dólares, podendo variar, logicamente, dependendo dos seus custos extras, que podem variar, né? E dos seus outros custos também, que se você paga mais o funcionário, essa hora vai aumentar também. Então, é assim que se chega na hora do house cleaning, tá? É assim que se chega. Então, eu dei 30 dólares porque eu acho que isso tá certo. Você nem sabe por que você tá dando 30 dólares. Às vezes, o custo da sua empresa é tão caro que não vale 30 dólares, que você tem que subir isso daí para pelo menos 40. Ou às vezes você não tem custo, né? Você não paga seguro, você não tem empresa aberta, você não tem funcionário, então você tá ali agregando valor por você trabalhar sozinha, mas você, de custo mesmo, você não tem muita coisa. Então, 30 dólares a 40 é o básico, tá? Da hora do house cleaning, ok? Só para vocês saberem como se chega lá na hora do house cleaning. Feito isso, tá? Por que umas cobram mais, outras cobram menos? Existe uma coisa chamada percepção de valor.
Por muitas vezes você pode ter o mesmo custo, né, que outra pessoa, mas existe uma coisa chamada percepção de valor. E eu vou dar um exemplo. Se tem um bar, tá? Um bar que abre uma franquia, vamos dizer assim, num lugar nobre da cidade, no bairro nobre, e ele quer fazer uma promoção, tá, de entrada assim para começar a inaugurar o bar. E esse bar, ele coloca coloca a bebida muito barata para atrair clientes. O que acontece com esse bar? Primeira coisa, ele vai atrair clientes errados, ele vai atrair clientes que querem preço, tá? Isso é muito importante. Se você quiser atrair clientes com qualidade, você não pode deixar o seu preço lá embaixo, porque você vai atrair o cliente errado. Segunda coisa, quando o produto ou serviço é barato demais, o próprio cliente que procura qualidade desconfia. Então imagina um drink naquela localização que deveria valer $30, né? Eles colocam numa promoção por 8. No mínimo, o cliente que entrar vai falar assim: essa bebida aí com certeza não é a bebida boa, né? Não é a vodka boa, não é a cachaça boa, com certeza isso daí é uma bebida barata. E então ele vai desconfiar da qualidade daquele produto ou serviço. Então imagina, você tá lá com a limpeza e quer fazer uma promoção. Você só quer cliente bom, mas você faz uma promoção da Deep Clean por $100. Você só vai atrair cliente ruim, certo? Porque quem vai ser chamado para aquilo é quem está procurando preço. E a pessoa que está procurando qualidade vai pensar 2 vezes. Ela vai falar assim: $100, uma Deep Cleaning? Tem alguma coisa errada aí. Ou vou mandar qualquer funcionário sem treinamento para minha casa, ou vou mandar funcionário com antecedentes criminais. Alguma coisa tem errado, então não vou nem prosseguir com essa limpeza. E é exatamente assim que as pessoas que procuram qualidade pensam. Então, na hora da gente precificar, tá, uma casa, a gente não pode simplesmente fazer a contagem da hora, a contagem do tempo e mandar para a pessoa. Existem fatores que agregam naquele valor justamente para você poder selecionar os seus clientes, ok? Ficou claro essa parte? Agora vamos para a parte prática, né? Thelma, como eu precifico? Que até agora você falou do preço, do valor agregado. Como eu vou precificar? Cheguei na casa, como eu vou precificar? Primeira coisa, existem 3 métodos de precificação, tá? Os principais são por square feet, por cômodos e pelo tempo. Pelo tempo se divide hora, tá? E também flat rate, que é o valor fechado. No final eu vou falar o que eu acho melhor, mas não é o certo ou errado, é o que eu acho melhor. Existem pessoas que precificam dessas 3 formas e para elas funcionam bem, tá? No final eu vou falar o que eu acho melhor. Então, por square feet, como é que você vai fazer? Geralmente, por square feet, alguns aplicativos ou alguns clientes, eles não dão a quantidade de cômodos, eles dão a quantidade de square feet. Então, talvez seja mais prático você precificar por square feet. Thelma, às vezes eles enganam, dão um square feet, na verdade tem mais, não tem como eu saber, não tem como eu medir na casa deles qual é o square feet correto. Então, qual é a dica que eu dou? Quando o cliente, né, te passar o square feet, você tiver alguma dúvida se a casa realmente tem aquele tamanho, você entra no site Zillow, tá? É zillow.com, se eu não me engano, o endereço correto, e ali você digita o endereço do cliente, tá? Quando você digitar, já vai aparecer quantos square feet tem a casa. Então ali você compara se realmente o que ele disse tá batendo com os detalhes da casa. Se não tiver, você já entra na casa de antena ligada, porque pode acontecer realmente do cliente omitir, assim, basicamente um basement, né? Omitir um quarto de visita,
né? Tem muito cliente esperto, metido é esperto, mas a gente tem que ser mais esperto ainda. Então a gente entra no site do Zillow e tenta bater com o que o cliente falou, ok? E como é que você vai precificar essa casa por square feet? Lembrando que eu vou falar aqui é sempre deep cleaning, tá? E standard cleaning, que é a limpeza recorrente. Eu não vou falar aqui sobre pós-construção, sobre move-in, move-out, porque isso daí seria um outro tema, tá? Eu vou falar aqui sobre esses básicos, que eu acho que já resolve grande parte do problema de precificação, e o restante é uma coisa para uma outra live, ok? Mas vocês vão conseguir ter uma grande ideia depois para move-out, move-in, através da deep cleaning também, ok? Então, por square feet, como é que a gente vai fazer? Eu deixei aqui já anotadinho. Por square feet, numa limpeza regular, você vai basicamente multiplicar o tanto de square feet por 0,08 até 0,10, tá? É a base ali atual, de valores, Pode variar? Pode. De estado para estado, pode variar de região para região, mas a base nacional é de 0,08, tá? A 0,10 por square feet, tá? Na limpeza regular. Agora, para deep cleaning, você vai considerar de 0,10 até 0,20, né? 0,1 a 0,2 multiplicado pelo square feet da casa. Agora, por que vai ter essa margem aí na deep cleaning, principalmente? Porque a deep cleaning, quando você, por exemplo, você tem uma casa muito grande, você quer calcular por square feet, você tem que pensar que isso serve para comercial também, tá? Para estabelecimento comercial. Quando você já está na casa, a sua hora, tá? Vai diminuindo. Você não vai cobrar todas as horas iguais. Quando você está numa casa pequena, num apartamento pequeno, você pode cobrar aquela hora cheia ali, porque é uma coisa rápida, então você tem que fazer valer a pena. Agora, quando é algo grande, se você cobrar a sua hora cheia, ou se você cobrar o valor cheio do square feet, vai ficar um absurdo, tá? Então, como é que fazem geralmente no square feet? Vai diminuindo de acordo com o square feet, ok? Então, por exemplo, uma casa de 5 a 6 mil square feet não pode ter a mesma cobrança, o mesmo valor da hora, o mesmo valor do square feet que um apartamento de 1 quarto e 1 banheiro, ok? Porque senão vai ficar um valor tão absurdo que o cliente não vai conseguir nem querer pagar. Então, quando a gente fala de square feet, 4 mil square feet, 5 mil, 6 mil, você começa pelo valor mais alto e vai diminuindo de acordo com o tamanho da casa, tá? Vocês vão ver que se vocês fizerem um cálculo na calculadora, fizerem tudo certinho, vocês vão ver que vai fazer diferença. Senão uma casa de 5, 6 mil square feet vai ficar muito cara, vai ficar 700, 800 dólares. E isso, né, para uma limpeza regular seria inaceitável. Então, quando você for fazer o cálculo por square feet, lembra que quanto maior a casa, mais barato tem que ser a sua hora, ou mais barato tem que ser o valor do square feet. Por isso também que muita gente prefere fazer casa pequena, tá? Porque em pouco tempo você já ganha aquele valor ali fechado, vai para outra, ganha o valor fechado, vai para outra, tá? Que às vezes é mais vantajoso do que você ficar 3, 4 horas com um time grande numa casa grande, ok? Então, por square feet, vou repetir aqui os números, de 0,08 a 0,10 para limpeza regular, esses são os valores atuais, e de 0,10 até 0,20, né, 0,1 a 0,2, né, para deep cleaning. Lembrando desse detalhe de quanto maior, isso vale também, como eu disse, para estabelecimento comercial. Imagina você limpar um office, tá? Que você demora ali meia hora, e você limpar um colégio de 10 mil square feet. Você não pode cobrar a mesma hora.
senão vai dar um absurdo valor. Então, por isso que dilui, meio que dilui nas horas que você vai estar lá dentro, até porque você não vai ter aquele deslocamento todo, né? Porque você já foi e você tá lá dentro, então sua hora vai ficando mais barata, ok? Eu tô vendo algumas perguntas aqui, depois eu vou responder, tá? Senão eu desconcentro. E o próximo método de precificação é por cômodos, tá? Tem muita gente que gosta de precificar por cômodo, porque o cômodo, você olhou, bateu, é para limpar esse? Ok. É para limpar esse? Ok. Geralmente o cômodo vale de 25 até 35 dólares cada cômodo, variando ali, né? Quarto é um preço, banheiro é um preço, geralmente o quarto é um dos mais baratos, depois o banheiro é um dos mais caros, porém esse valor são tamanhos médios. Existem banheiros enormes que você pode variar, né, um pouquinho para cima, como também existem banheiros muito pequenos que você pode variar para baixo, mas é de 25 a 35 dólares por cômodo, tá? Cômodo. Cozinha, geladeira, cozinha, quarto, banheiro, sala, muitas vezes corredor. Dependendo do corredor, você precisa colocar isso na conta, porque você vai ter que aspirar, você vai ter que tirar a poeira dos quadros. Então, dependendo do corredor, você conta como um cômodo também, ok? Se for muito pequeno, não. Mas geralmente você conta como cômodo também, se for uma casa grande, ok? Então, de 25 a 35 dólares por cômodo, ok? E detalhe, entryway, que é aquela parte de entrada, também conta como um cômodo, tá? Tem casa gigante que a entrada já é como se fosse um cômodo, então aquilo dali vai te dar trabalho também, vai levar um tempo, então você conta também como um cômodo, 25 dólares você pode colocar, tá? Que é mais ou menos o tempo que você que você levaria para realmente limpar aquele cômodo. E agora a gente tem o método de tempo, tá? De tempo que, na minha opinião, é o mais razoável, é o mais racional. Todos os outros métodos levam em consideração o tempo, né? Eles fazem umas contas da hora pelo tempo, quanto tempo demoraria para limpar aquele cômodo e chegam, né, numa base de hora. Então, todos esses métodos são baseados no tempo, não adianta fugir dele, tá? Nos Estados Unidos, tudo é baseado no tempo, na hora, ok? Então não adianta, vou cobrar só por square feet, como se estivesse fugindo da hora. Pode ser um método para sua cabeça um pouco mais fácil de lidar com isso, porém, ele também é baseado na hora, ok? Então, como eu disse aqui, como é que a gente chega na hora, né, do house cleaning para uma base de 30 a 40 dólares a hora, tá? Na deep cleaning pode ser de 40 até 60, eu já vi até por 70 dólares a hora, tá? Por cleaner, sempre por cleaner. Sempre quando eu falar hora, é hora cleaner, tá? Não é hora por duas pessoas, ok? Se você for colocar duas pessoas, você tem que multiplicar aí automaticamente por 2. Então, a hora cleaner é basicamente de 30 a 40 dólares. Standard cleaning, a limpeza regular, e de 40 até 60 a deep cleaning, tá? De 40 a 60 dólares a deep cleaning. Se forem duas pessoas, você multiplica por 2, ok? Lembrando também que quanto maior o local, quanto maior a casa, você precisa diluir um pouco mais essa hora, senão vai ficar muito pesado, ok? Eu sei que tem gente que limpa geladeira, limpa forno, limpa trilho, limpa janela e vai demorar bastante. Então, mas na hora de você precificar, já lembra ali que quanto maior o local, mais você precisa diluir a hora. O que é diluir a hora? Se você cobra num apartamento pequeno 40 dólares a hora, uma base, tá? Numa limpeza muito grande, você vai cobrar 40, depois vai diminuir para 35, depois 30, desde que não fique sempre 45 dólares, porque você já descontou, vamos dizer assim, o deslocamento, a sua taxa básica, ok? Então, depois de certa hora, depois de certo
square feet, você já não tem aquele gasto de deslocamento. Então, você pode dar uma diluída na hora. Ficou claro essa parte, gente? Então, existe essa cobrança por tempo, tá? Que eu acabei de falar aqui da hora. E existe o flat rate. O que é o flat rate? É o valor fechado. Na minha opinião, é o meu preferido e é o meu método mais racional. Por que é o mais racional? Né? Na verdade, é racional e emocional. Porque no flat rate, você consegue colocar a hora e mais o seu valor agregado. Tá? Mais a percepção de valor. Então, você vai colocar ali de 30 a 40 dólares a hora, porém, o seu serviço é diferenciado, você usa produtos únicos, você usa produtos de muito boa qualidade, você tem um atendimento excelente, né? Você tem uma imagem da empresa totalmente confiante, totalmente desenvolvida na internet, muitos reviews, você já criou ali uma reputação na comunidade, então você pode agregar muito valor a esse preço, tá? Então vou te dar um exemplo, de 30 a 40 dólares a hora, você pode ir para 50, porque você 10 dólares é como se fosse o valor agregado a esse tempo que você colocou, a essa hora que você colocou, tá? E esse valor agregado não é contabilizado. Não dá para contabilizar, porque é como o cliente percebe a sua empresa, ok? Não é na ponta do lápis, não é fazendo conta, é como o cliente percebe a sua empresa. Ele vê um custo-benefício muito bom para ele, porque aquela empresa tem tudo que ele precisa, tá? E ainda tem um status, pode ter um status de, poxa, eu pertenço a Sparkling Cleaning. Eu limpo com a Sparkling Cleaning. Ele chega numa reunião ali, né? A dona da casa chega numa reunião entre amigas e fala: eu limpo com a Sparkling Cleaning. Nossa, a Sparkling Cleaning é muito boa, é mais cara. Sim, é mais cara, mas elas são ótimas. E fica nisso, é igualzinho o iPhone, como eu dei o exemplo lá no início. O iPhone, ele além de ser um ótimo telefone, né, é indiscutível, mas ele tem um valor agregado enorme, é um status. É um status ter um iPhone. Antigamente era mais, mas hoje ainda é. Nossa, tem um iPhone 13, né? Acabei de comprar o iPhone, o lançamento do iPhone. É um status, querendo ou não, ainda é um status. Então é a mesma coisa da empresa de limpeza. Se você consegue chegar num nível onde o cliente te perceba como realmente valioso, né? Como realmente tendo muita vontade de te indicar, de dizer que usa o seu serviço, aí é o nível onde você está totalmente diferenciada do restante. E aí você não precisa brigar por preço, tá? Quem briga por preço é quem é igual aos outros, ok? Se você quer passar para outro patamar do house cleaning, você precisa aumentar a sua percepção de valor pelo cliente, tá? Aí você nunca mais vai precisar brigar por preço, ok? Enquanto você for igual a todo mundo, né? Fornecer um serviço bom, né? Com atendimento mais ou menos, com os funcionários mais ou menos, né? Com uma imagem mais ou menos, você vai ser igual a todo mundo, tá? Então você não vai poder agregar muito valor. Agora, quando você acerta esses pontos aqui em cima e você aumenta a sua percepção de valor, essa percepção de valor vai aumentando aos poucos, tá? E quando você vai conseguindo aumentar, você vai conseguindo aumentar o preço da sua limpeza também, tá? E não é só questão de aplicativo, não. Quando você aumenta a sua percepção de valor, você passa a nem precisar captar mais. Porque seus próprios clientes te indicam, né? Os reviews online te indicam. Então chega um momento, como chegou a minha empresa também, chegou um momento que eu não precisava captar mais, eu não precisava gastar mais com captação. Eu já estava em alguns aplicativos com reviews, né? Com 5 estrelas, bem falada, estava com o site bem feito, uniforme, né? Lógico que a gente sempre tem coisas a melhorar, o negócio sempre tem coisas a melhorar. Porém, você consegue chegar em um patamar onde você se diferencia, você se destaca dos demais. E é aí
que tá o mais importante, é você se destacar para poder agregar valor e ter ainda mais lucro no seu negócio, ok? Ficou claro, pessoal? Às vezes eu tenho medo de ficar falando palavras muito superficiais e não me fazer entender. Me digam aí se ficou claro. E como eu disse, o meu método de precificação no início era por hora, tá? E foi uma das piores fases do meu negócio, porque não tem coisa que me irrita mais do que me irritava mais, né? Do que já teve casos de, por exemplo, eu terminar a casa 5 a 10 minutos antes, tá? E a pessoa mandar eu fazer uma tarefa nada a ver, mas só para completar a hora, né, que ela tinha pago. Então aquilo dali eu vi que já tinha virado um caso de picuinha. Realmente não era mais limpeza, era um status que ela tinha, né, de patroa, comigo de servidor, serviçal. Então ali eu falei assim, eu não vou mais cobrar por hora. Eu vou me basear na hora, né? Eu vou me basear na hora, no tempo e vou dar o meu valor. Então, por exemplo, se eu cobrava, né, na época $25 a hora, de 20 a 25 dólares a hora em Portland, eu considerava isso e agregava mais um valorzinho ali, uma margem de erro na contabilização do tempo que eu ia demorar na casa. Então eu sempre colocava uma margem de erro ali para cima. E eu aconselho vocês fazerem da mesma forma. Se baseiem no tempo que você vai demorar para limpar aquela casa. Para quem está começando agora vai ser mais difícil, mas logo depois você pega, tá? Para quem está começando, pode cobrar por hora, tenta mais ou menos você calcular quanto tempo você vai levar para limpar aquela casa e coloque aquela pequena margem de erro em cima do valor, porque você pode demorar um pouquinho a mais, tá? Ou pode demorar um pouquinho a menos, mas você já está ali contabilizando esse possível erro, ok? Então você faz esse cálculo, né? Quando você pega a prática fica muito mais fácil. Mas você faz esse cálculo que vai te ajudar muito a melhorar aí os valores da sua empresa, ok? E lembrem, quando vocês forem, e não pensem assim, mas aí eu vou cobrar aqui 25 dólares a hora, tá? Porque aí eu já tô ganhando, eu como helper, eu ganho 15, então se eu ganhar 20 a 25, tô no lucro. Não pensem desse jeito, principalmente quem é helper, ok? Não pense desse jeito, você precisa cobrar como um negócio. Você precisa, porque daqui a pouco, daqui a 6 meses, você vai estar reclamando desse cliente. E ele não tem culpa, quem precificou errado foi você. Tá? Então aprenda a precificar. É lógico que no início a gente tem dificuldade, a gente erra, mas se você tá aprendendo aqui, eu não tinha ninguém para me guiar, tá? Mas se eu tô te falando aqui como você deve fazer, não comece do jeito errado. Se você já aprendeu, né, que o mínimo de um negócio é 30 dólares a hora, você precisa se guiar por aí. Thelma, ainda não tenho nada. Ainda não tenho seguro, ainda não tenho empresa aberta, mas se você não colocar pelo menos perto de 30 dólares, você também não vai ter dinheiro para fazer o resto, tá? Porque você está ganhando basicamente como uma funcionária normal. E detalhe, ainda vai ter os custos aí de um negócio sem ter e tendo você trabalhando. Você vai ter que pagar os custos e vai ter que pagar uma funcionária barata, que é você, tá? Porque se você cobra 25 dólares a hora média, você vai ter aí um custo básico, né? Vamos dizer de 5 dólares a hora. Você tá ganhando 20 dólares, igual uma funcionária normal. Então, hoje, para você pode fazer sentido, mas daqui a uns meses não vai. Então, você vai ter que recaptar, né? Captar novamente cliente, tá? Mudando agora novamente seu modo de precificar e desfazer desses clientes antigos, porque eles vão achar um absurdo você querer aumentar tanto o valor da limpeza deles, justamente porque você precificou errado, ok? Ficou claro, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu vi que tinha umas perguntas aqui.
Deixa eu ver aqui, eu vi que tinha uma pergunta. Quando faz essa precificação, seria uma ideia para limpeza quinzenal ou mensal? Ou seja, uma base de valor para que possa fazer a variação entre semanal, quinzenal e mensal. Ótima pergunta, Renata. Essa é a média, tá, de Standard Cleaning. Standard Cleaning é uma limpeza regular. Como que você faz esse cálculo para limpeza semanal ou para limpeza mensal? Primeira coisa, você pode criar preços estratégicos, tá? Não é matemático, é assim. Thelma, eu quero só limpeza quinzenal, eu quero ter muita limpeza quinzenal, não quero ter limpeza mensal. Como eu canso de ver aqui no Instagram as pessoas me falando, não quero ter limpeza mensal. Então o que você faz? Coloca um preço mais atrativo, né, na limpeza quinzenal e não na limpeza mensal. Porque geralmente de uma para outra varia de 10 até 30%. Mas se você quer que mais clientes aceitem a limpeza quinzenal, você vai colocar ali um valor muito mais atrativo do que na semanal, por exemplo, ou do que na mensal. Vamos dizer que na quinzenal seja $140, tá? Que é a média aí que eu tirei para vocês, $140, ok? Na mensal, se você não quer que ele escolha mensal, você vai colocar lá $250, bem mais cara do que a quinzenal. E na semanal, se você não quiser que ele escolha semanal, você também vai colocar um valor muito próximo ali da quinzenal, porque aí o cliente vai falar, nossa, a quinzenal é muito melhor, muito mais conveniente para mim pegar. Isso, gente, vocês veem em vários sites. Vocês veem planos lá, Silver, Gold e Platinum. Mas o que mais o site quer que você escolha é justamente o preço estratégico deles, ok? Aí eles colocam lá, recomendado, porque aquilo dali é o que eles já fizeram cálculo e querem que você escolha, tá? Porque é o mais realmente que para eles é atraente e para você automaticamente também vai ser. Entendido? Então, geralmente, de uma limpeza para outra, de 10% a 30%, ok? Mas você pode fazer essa estratégia também do preço para que mais clientes escolham a frequência de limpeza que você desejar, ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acredito que eu tenha falado tudo, falei, né? O custo fixo mais custo variável, mais margem de lucro é igual ao preço do seu serviço, ok? Então, isso tudo é muito bom vocês anotarem, tá? Porque são coisas que a gente tem que martelar ali para fazer sentido na cabeça. Então, custo fixo mais custo variável mais margem de lucro é igual ao preço do seu serviço, ok? Métodos de precificação por square feet, por cômodos e por hora, pelo tempo. Certo? Então ficou claro essa parte de precificação, pessoal? Ficou alguma dúvida? Karina, não vou deixar não. Não vou deixar não, porque você tá muito sumida. E agora quem é você para chegar aqui e pedir para deixar a live salva? Tô brincando, vai ficar. Vai ficar salva no feed. Vai ficar salva, obrigada. Então é importante porque dificilmente você encontra essas informações de como você chega a $30 a hora, por que custa $30 a hora, né? Por que você precisa precificar de certa forma e não de outra. Vocês veem que tudo é baseado no tempo, então por mais que vocês queiram facilitar ali na hora da precificação, vai depender do tempo, tá? E cada pessoa, cada funcionário, cada empresa tem o seu próprio tempo, até por conta do checklist. Então ninguém melhor para saber quanto tempo vai levar do que você, tá? Você sabe do seu checklist, que são ali as listas de tarefas de cada limpeza, você sabe o quanto tempo demora para limpar cada coisa, então você vai ser a juíza do tempo da precificação, certo?
Por isso, gente, que não existe fórmula mágica. A gente pode até chegar num valor médio, mas fórmula mágica para precificação não existe, porque o tempo e o seu julgamento, tá, vão ser essenciais nesse preço. Por isso que, gente, fazer estimativa por telefone, fazer estimativa só porque o cliente deu o square feet, ou fazer estimativa porque ele com quantos cômodos ele falou, vai dar uma certa dor de cabeça aí no futuro, sim, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma casa de 2.000 square feet e um apartamento, uma outra casa de 2.000 square feet. Só que uma tem pet, criança, a casa é toda de piso, tá? Piso frio. Vou dar mais um exemplo. Tá bom isso daqui. 2 crianças, pet, piso frio, né? Tem bastante persiana. Então, só esses detalhes que eu falei, esses 4 detalhes, pequenos, grandes detalhes que eu falei, já vão fazer uma diferença enorme no tempo, no seu tempo na casa, certo? Persiana, pets, crianças e piso frio, piso que você precisa aspirar e depois passar o pano. Tô certo ou não tô? Vocês que lidam diariamente com isso, não vai fazer total diferença? Então não tem como precificar uma casa de 2.000 square feet da mesma maneira que outra casa de 2.000 square feet. Vão ter variáveis inevitáveis e só você para julgar, olhando para casa, quanto tempo aquilo ali vai demorar. Certo? Certo, Andréia? Isso aí. Ouço pessoas falando que cobrou 250 em uma deep cleaning em 3 pessoas por 6 horas, porque depois a casa fica fácil de limpar. Faz sentido isso? É a percepção. Tem muita gente que faz umas promoções aí para começar a limpar. Eu não sou contra, tá? Para você começar, você realmente começa e tem vários erros. Porém, quando você faz isso, você atrai aquilo que eu disse no começo. Você atrai aquele tipo de cliente que quer o barato, tá? Ele quer o barato. Então, você atrai aquele tipo de cliente que quer o preço mais baixo, que quer pagar pouco pela limpeza. Aí o que acontece? Quando você manda um pedido de aumento, não quer, tá? Não quer que você leve outras pessoas. Já é cheio de manias. Ele quer realmente o preço somente por aquele serviço, por aquelas pessoas que limpam ali do jeito que ele quer, tá? Ele não quer regras. Esse tipo de cliente não quer regras. Então é complicado você baixar muito o preço, tá? Deixar um preço, por exemplo, aí $250, você paga $50 para cada helper, né? $50, 150, sobra 100 para você, 100 para a empresa. Então é muito pouco, Tá, é uma estratégia para conseguir a limpeza regular? Pode ser, mas nem é certo de você conseguir aquela limpeza regular. Então você realmente ali está arriscando a reputação da sua empresa, o status da sua empresa para captar aquele cliente. No começo, é aquilo que eu falei, no começo você às vezes precisa fazer isso para chamar mais cliente, mas isso vai ter um preço lá na frente, ok? Eu conheço alunas que elas demoram para captar porque elas querem atingir um público muito específico, muito específico. Tem uma aluna que eu não sei se ela tá aí, a Vitória, ela não quer aumentar o schedule, ela não quer ter helper, ela só quer ter cliente bom. E ela já teve um schedule enorme, vendeu, hoje ela tem algumas clientes, mas ela quer filtrar muito para ter só cliente bom. Então a percepção de valor dela tem que ser muito boa. Entenderam a diferença? Então se você quer quantidade, ok, você vai ter quantidade, né, através dessas estratégias de preço. Agora, se você quer qualidade, aí você precisa mudar essa estratégia, ok? André, eu trabalho sozinha, eu limpo do meu jeito, eu nunca levo ajudante. É a mesma situação
da Vitória. Ela não quer ajudante, ela quer trabalhar sozinha, mas ela quer que a percepção de valor dela seja gigante, onde realmente vale mais a pena ela trabalhar sozinha do que levar uma pessoa e ter mais casas, entendeu? É uma estratégia que ela tem e acredito que ela vai conseguir porque ela tá com isso bem estruturado aí. Eu não quero helper de jeito nenhum. Eu também não faço questão de quantidade. Então vocês têm que mudar a estratégia, tá? Vocês têm que aumentar a percepção de valor para essa hora, a partir de 30 para 40, 45, 50 a hora, ok? E engraçado que ela tava me falando na mentoria que ela cobra $40 a hora e ainda cobra a gasolina, tá? Ela falou na boa, os clientes pagam na boa. Então, $40 mais a gasolina, e ela não leva produto, não leva aspirador, é tudo do cliente. Ou seja, ela tá com uma margem de lucro aí absurda, certo? É a estratégia dela. Para quem deseja não ter helper, só trabalhar por conta própria, vale a dica aí da Vitória. A Vitória vai conseguir aí aumentar a percepção de valor dela. Eu não abro mão da primeira limpeza bem cobrada. Isso aí. A Cibele que tá aqui também, né, Cibele? Cibele tem algumas tarefas, né, peculiares na casa, que geralmente não fazem parte de todos os checklists, mas ela falou que isso daí gerou né, um filtro bem maior dos clientes dela. Então, existem várias estratégias e você pode aplicar de acordo com a sua situação, mas se for por preço, lembrem que lá na frente você vai pagar a conta, ok? Eu também estou filtrando os clientes que eu atendo pessoalmente com uma helper. Também não levo produto nem aspirador, porém tenho casas em que eu não atendo pessoalmente. Isso aí, a Cibele, eu participei dessa transformação dela e realmente faz sentido. Se ela quer qualidade, ela não vai ter uma quantidade absurda de clientes, mas ela vai querer ser muito bem paga, né, pela hora dela, porque ela tem um número menor, mais enxuto de clientes. Então, ou quantidade ou qualidade. Principalmente se você não quer ter muita funcionária, você quer ter no máximo uma para te ajudar, eu acho que aí você tem que focar na qualidade realmente para ficar com um número menor de clientes, porém pagando, né, que esses clientes paguem muito melhor do que um schedule enorme. Fora o desgaste de saúde, o corpo vai reclamar logo. Exatamente, Karina. Exatamente. Então, pessoal, ficou claro essa parte de precificação? Tem certeza que não vai ter mais dúvida? Eu acredito que só destrinchar essa hora, né, de $30 para vocês entenderem por quê, né, por que precisa cobrar no mínimo de 30 horas para um negócio, já é um alívio. Né? Se você fizer as contas da sua casa agora, poxa, aquela casa eu fico 2 horas e aí eu cobro tanto, né? Tô ali na base, tô bem. Aí chega na outra casa, a hora já cai um pouquinho pelo tempo que você demora. Ali você já vai ver que vai ter que reajustar um pouquinho lá na frente. Então é um bom parâmetro para você identificar se o seu negócio está tendo lucro, se o seu negócio não está tendo. Você faça isso tudo numa planilha, numa conta do lápis, que vai fazer a diferença no final, sim, ok? Qualquer reajuste que você vai fazer nos valores dessas casas vão fazer diferença, tá? Vou fazer um reajuste de 3 a 5%, vai fazer diferença porque você já está com uma margem de lucro boa. Então, se você aumenta, né, de 3 a 5% de um valor total no final do ano, significa que você está aumentando basicamente o seu lucro também, ok? Então, não deixem de fazer as contas, números não mentem. E não é difícil, você pega a planilha, coloca tudo que você gasta, coloca tudo que você recebe e você vai ter ali um número, uma margem de lucro e você vai entender em qual status está a sua empresa, ok? Então é isso, pessoal, por hoje eu acho que deu, falamos de números. Falar de números é horrível, é horrível, mas é preciso. Só os números nos mostram a realidade, certo? Não é o que eu acho. Eu acho que eu tô indo bem, eu acho que eu tô tendo lucro, não. O número te mostra ali exatamente, principalmente se você tem contador, tá? Se você tiver contador, ele te mostra exatamente onde você tá indo mal,
onde você está indo bem e onde você precisa melhorar. Ok, pessoal? Então eu agradeço a companhia de vocês, muito obrigada aí por sempre compartilharem as suas ideias, as suas experiências. Eu agradeço a todo mundo que está sempre por aqui, tá bom? Muito obrigada, boa noite, bom descanso para vocês.